Você já se perguntou por que hoje parece mais fácil seduzir uma mulher casada do que conquistar uma solteira? Existe algo errado com essa equação. E não, a resposta não está no óbvio. A verdade é que há um submundo silencioso por trás do casamento moderno. O casamento, que deveria ser um santuário de compromisso, virou um campo de batalha emocional. E nesse campo, a mulher que antes buscava estabilidade agora anseia por algo que o lar não entrega mais. Emoção, validação, desejo. Mas isso, ninguém fala. E o que você vai ouvir agora não é o que dizem nos podcasts de relacionamento, nos conselhos de gurus ou nos livros de autoajuda. É algo que poucos têm coragem de falar, mas muitos já viveram na prática. Se você aguentar até o final, vai enxergar as relações com outros olhos. O que você vai ouvir aqui não é confortável. É cru. É real. É o tipo de verdade que só se percebe quando se observa por trás das cortinas, ou quando se vive na pele. Se você tiver coragem de ir até o fim, vai perceber que o felizes para sempre é uma fantasia vendida para manter homens adormecidos e mulheres entediadas. Depois disso, talvez você nunca mais veja uma aliança do mesmo jeito. Vamos lá. A mulher moderna cresceu ouvindo que poderia ter tudo: carreira, independência, um bom marido e filhos. E, de certa forma, conseguiu. Mas o que ninguém contou é que o tudo não preencheria o vazio. Porque o que ela realmente buscava, mesmo que inconscientemente, não era estabilidade, mas intensidade. E o casamento, por mais confortável que seja, não oferece o calor do risco, nem o prazer da imprevisibilidade. Ele oferece segurança, mas cobra um preço alto: a perda da emoção. Com o tempo, a rotina do lar vira um roteiro previsível. As conversas giram em torno das contas, dos filhos, das tarefas. E o homem, muitas vezes, sem perceber, deixa de ser o amante para se tornar o colega de apartamento. A mulher olha no espelho e não vê mais a figura desejada, mas a gestora do lar. É nesse cenário que a adrenalina, que antes era encontrada no flerte, na conquista e na dança do jogo, começa a ser buscada fora. Ela não precisa atrair fisicamente para começar a se desconectar. A traição começa no olhar, na mensagem inocente, no elogio que ela recebe e esconde. Como alguém que atualiza o currículo em segredo, ela explora possibilidades emocionais enquanto mantém a aparência intacta. O Instagram vira vitrine e isca. O colega do trabalho que elogia o perfume vira um ponto de luz num cotidiano cinza. E quanto mais ela sente que ainda pode atrair, mais ela testa os limites do não posso. A grande ironia é que o casamento, que era para ser o ápice da realização feminina, se tornou um dos maiores gatilhos de frustração silenciosa. Porque estabilidade sem excitação é como dormir num colchão caro com um pesadelo recorrente. E é por isso que tantas mulheres casadas, aparentemente felizes, se mostram mais vulneráveis ao proibido do que as solteiras. Porque não é falta de amor, é falta de adrenalina. E o desejo, quando sufocado, sempre encontra uma fresta por onde escapar. Ao contrário do que muitos pensam, a mulher casada não está necessariamente em busca de outro homem. Ela está em busca de uma versão perdida de si mesma. Não é sobre o outro, é sobre ela. Quando estava solteira, cada olhar desejando seu corpo, cada mensagem inesperada, cada jogo de conquista reforçava a fantasia de que ela era única, irresistível, poderosa. A mulher casada já tem o que a solteira procura: estabilidade, um sim permanente, um porto seguro. Mas exatamente por isso, ela se dá o luxo de brincar com o não. É como alguém que já ganhou o prêmio e agora quer o desafio de correr a maratona sem compromisso. A validação do marido já não basta. O que a instiga é o reconhecimento de um estranho. O olhar que não a vê como esposa ou mãe, mas como uma mulher inteira, capaz de despertar desejo com um simples gesto. Isso a faz se sentir viva. E aí entra o papel do amante, que não precisa ser mais bonito, mais rico ou mais inteligente que o marido. Ele só precisa entender o jogo. Ele é o contraste, o tempero que não está no cardápio, o erro que parece certo no momento certo. E quando ela se permite entrar nesse jogo, mesmo que só no campo emocional, o casamento já começa a sangrar pelas bordas. Não porque ela não ama o marido, mas porque ela quer amar a sensação de ainda ser desejada. A ideia de que a mulher é mais fiel por natureza é uma narrativa confortável, mas profundamente ingênua. A lealdade feminina não está ancorada em princípios imutáveis, e sim em estados emocionais. Enquanto o homem muitas vezes trai mesmo amando, a mulher costuma ser fiel, até parar de sentir. Quando a emoção que a nutria seca, ela começa a construir uma narrativa interna que justifique a saída.
E o mais perigoso? Ela quase sempre acredita nessa nova história como se fosse a única verdade. O homem é fiel ao compromisso. A mulher é fiel à conexão emocional. Se o elo emocional se rompe, ela não vê mais sentido em sustentar a estrutura. E nesse momento, não é incomum que ela diga frases como "eu mereço mais" ou "foi você quem me perdeu". Ela troca o amor como quem troca de perfume. Quando o cheiro já não a faz se sentir viva, ela busca outro. E o mais inquietante disso tudo, ela não se sente uma vilã, se sente a heroína da própria libertação. Mas qual é a real diferença entre o marido e o amante? O marido é como um livro que ela já leu 10 vezes. Cada capítulo previsível, cada reação já decorada. Ele explica demais, se justifica por tudo, tenta resolver com palavras o que se perdeu no silêncio. Ele se emociona, suplica, reage como se estivesse tentando salvar um navio que já afundou. E, nesse esforço excessivo, perde o que mais atrai, o mistério. O homem emocional se torna, sem perceber, um espelho do desespero, e não do desejo. Enquanto isso, o amante surge como um enigma. Ele não tenta ser compreendido, ele se permite ser descoberto aos poucos. Ele não implora por atenção, ele provoca curiosidade. Sua ausência fala mais do que 1000 mensagens de texto. E para uma mulher que vive em um casamento saturado de previsibilidade, o silêncio dele é afrodisíaco. É como um filme que ela não sabe o final, e isso vicia. Pense em 2 pratos na mesa. Um é o arroz com feijão que ela come todos os dias. O outro, um tempero exótico cujo gosto ela ainda não conhece. Ela pode até amar a segurança do primeiro, mas é o segundo que desperta a saliva, o impulso, a curiosidade. O marido muitas vezes se torna o emocionalmente disponível demais. E o emocional demais deixa de ser masculino para ela. Esse é o paradoxo cruel. Quanto mais o homem tenta provar seu amor com falas e reações, mais ele desce no ranking do desejo. Já o homem misterioso sobe, porque entrega pouco, mas insinua muito. Ele não precisa gritar que é valioso. Ele deixa que ela descubra sozinha. E esse processo, esse jogo silencioso, é onde mora o vício feminino por aquilo que parece fora de alcance. Mas o problema não está somente no marido. Existe uma espécie de ponto cego na cabeça da própria mulher casada. A mulher casada vive sob a ilusão da segurança. Ela acredita que por ter uma aliança no dedo e uma rotina estabelecida, está protegida das tentações externas, como se a estabilidade do lar fosse um escudo emocional. E é justamente essa sensação de já estar decidida que a torna mais distraída, mais desarmada e, paradoxalmente, mais acessível. Ela já não analisa suas interações com a mesma cautela de antes. Afinal, na cabeça dela, isso não vai dar em nada. Só que é aí que o perigo entra sorrateiro. Um simples elogio inesperado de um colega de trabalho, um olhar mais firme de um estranho na fila do café, uma conversa inofensiva num aplicativo que ela jurou nunca mais usar. Ela não está em busca ativa, mas está aberta. E quando um homem surge, não como predador, mas como enigma, despretensioso, até desinteressado, ela relaxa. E nesse relaxamento, ela entrega a abertura emocional sem perceber. É como alguém que desativa o alarme de casa porque mora em um bairro seguro. Um dia, por comodismo, deixa a porta dos fundos destrancada. Não é que ela queira ser roubada, ela apenas parou de se proteger. A mulher casada muitas vezes ignora que o perigo não vem só dos homens que desejam, vem dos homens que a fazem desejar. E esses quase sempre não anunciam suas intenções. E assim nasce o paradoxo. Quanto mais fiel ela acredita ser, mais vulnerável ela está. Porque não se trata de intenção, mas de inclinação emocional. Ela não procura por adrenalina, mas também não foge quando ela aparece. E é nesse espaço cinza, entre a inocência e a entrega velada, que muitas mulheres cruzam a linha sem nem perceber que cruzaram. E sabe qual é o pior de toda essa história? No fim, a mulher sabe que não vai largar o marido. A mulher casada que trai, na maioria das vezes, não está buscando uma nova vida. Ela está buscando uma fuga da que já tem. Ela sabe que não vai largar o marido, a casa, os filhos, o conforto emocional e financeiro. Ela não quer reconstruir nada. Ela quer apenas viver algo que a faça se sentir viva de novo, por alguns minutos, horas ou mensagens trocadas no sigilo. É uma válvula de escape, não um plano de fuga. Esse é o detalhe que muitos homens não percebem. A traição feminina não é sempre um protesto contra o casamento. Às vezes, é o tempero para suportá-lo. Ela pode estar cansada da rotina, do homem previsível que tem ao lado, mas ainda assim,
Ela o ama à sua maneira. Só que o amante representa o reset hormonal. A faísca, o frio na barriga, o segredo sujo que reacende o brilho no olhar. E por saber que nunca largará a base, ela se permite ousar mais na superfície. E essa sensação de estabilidade garantida cria um terreno perigoso. Porque protegida pela estrutura do casamento, ela se sente mais livre para se entregar ao que deveria evitar. A estabilidade vira trampolim para o risco, e não mais barreira. Ela pode se abrir mais, provocar mais, jogar mais pesado, justamente porque no fundo, acredita que tem para onde voltar se o jogo der errado. É um teatro, com roteiro calculado. O marido é o palco. O amante é a cortina que ela abre nos bastidores. E o mais curioso, quanto mais segura ela está no casamento, mais ousada ela pode ser fora dele. O "não vou te escolher" vira uma licença para experimentar tudo que o tédio do lar já não oferece. Não é falta de amor, é fome de intensidade. E intensidade, para muitas, virou droga emocional. Agora que você entendeu tudo isso, a pergunta que fica é: o que vai fazer com esse conhecimento? Fingir que não viu? Continuar jogando o jogo como se fosse limpo? Como se todo mundo estivesse ali por amor puro? Ou vai ajustar sua estratégia, abrir os olhos e começar a enxergar o que poucos têm coragem de encarar? Não, isso não é um incentivo à traição, à manipulação ou à desconfiança paranoica. É um chamado à consciência. O relacionamento moderno virou uma partida silenciosa de xadrez psicológico. E quem não aprende a ler os movimentos do outro, vira peça de sacrifício. O homem que ainda acredita no romantismo ingênuo é o mesmo que cai de joelhos diante de promessas quebradas. Se você é um homem que quer dominar o jogo, entender mulheres, relacionamentos e a si mesmo, precisa enxergar o campo onde está pisando. Hoje, o amor não é mais um final feliz vendido nos filmes. É uma arena emocional onde só sobrevive quem pensa com clareza, sente com intensidade, mas age com frieza estratégica. Se essa mensagem mexeu com você, te despertou ou até te incomodou, é sinal de que vale o like. Se você quer continuar recebendo conteúdos que ninguém tem coragem de falar, se inscreve no canal agora, porque aqui a verdade não é filtrada. E os que ficam até o fim são os que estão prontos para deixar de ser peões e virar rei.